Opa, boa tarde, Gabriel. Bom, então vamos seguindo aí. Nós estamos discutindo, nós estamos indo assim, com mais detalhe, né, na questão da simetria espaço-temporal, porque houve algumas questões que a gente, segundo as dúvidas que as pessoas que assistem o curso de outros estados me mandaram, a gente, semana passada, trabalhou um pouco mais em detalhe a questão da presença de fontes externas, né, e a relação dessas fontes externas com a força que é exercida do campo sobre as fontes externas. Nós trabalhamos um pouco isso, e aí eu fiz um exemplo explícito, que foi o caso do escalar, e aí o Dória pediu para fazer o exemplo do caso vetorial. Então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o exemplo, né, do caso vetorial. Nós tínhamos trabalhado de duas formas. Vou colocar aqui. O caso vetorial que eu estou colocando é o caso de Maxwell. Vou colocar aqui Maxwell. Vamos colocar logo aqui o sistema Maxwell-Crocker. O que é o sistema Maxwell-Crocker? O sistema Maxwell-Crocker é uma espécie de uma eletrodinâmica com fóton massivo, sendo a origem da massa do fóton, podendo ser a origem da massa do fóton, por exemplo, vinda de uma quebra espontânea de simetria. Mas nós não vamos entrar em detalhes, a gente vai já colocar o termo de massa. Então a formulação de Crocker é essa densidade de Lagrangiano aqui, que é o Lagrangiano típico de Maxwell, mais esse termo aqui, vamos chamar assim o meio de psi, esse parâmetro aqui, né? A mi e a mi. E vamos colocar aqui mais um termo de fonte. Então, mais um termo aqui, que é o que a gente está tentando insistir um pouco, é a questão das fontes externas, porque as fontes externas marcam uma dependência explícita de x, e aí elas que de uma certa maneira, levam à violação da simetria sobre translações espaço-temporais. Então, vamos dizer que a gente tem essa uma fonte aqui, né? Uma função explícita de x e t, né? Das coordenadas do espaço-tempo e do campo. Então, aqui é a fonte externa. Isso é uma coisa que eu estava recordado. Sim. A Lagrangiana é essa. Essa é a Lagrangiana. Onde é que está a massa aí? Vamos ver agora. Vamos ver agora. A massa vai aparecer. Vai aparecer, vamos ver pelas equações de campo. Ela não está na... Ela está aqui. Nós vamos ver por que isso é uma massa. Tá, vamos ver por tudo bem. Então vamos fazer o de sempre, né? Fazendo a variação, fazendo o princípio variacional, a gente já está cansado de fazer isso aqui. Vai ser a variação desse vezes esse, mais esse, variação desse, dá duas vezes, então vai produzir um fator menos o meio, a variação do F mini, vezes o F mini. O outro termo, que é F mini, variação desse F aqui, acaba sendo igual a esse, dá o fator 2. Então ficou assim. E aqui a gente faz aquele truque de sempre, isso aqui é dmi, variação do campo a mi, menos dmi, variação do campo a mi. De novo, esse termo aqui vezes esse é igual a esse vezes esse. Então esse termo aqui a gente pode descartar e colocar um fator 2 aqui. E aí o meio desaparece. Então a gente acabou ficando com menos, para fazer rapidinho que a gente já está mais ou menos habituado a fazer isso, por menos dmi delta ani. Aí agora a ideia preenche-se a derivada do produto, né, e desconta-se a derivada do F mini, fazendo aquela famosa integração parcial. Então, essa integração parcial desloca essa derivada para cá e essa derivada vem com o sinal mais, porque aqui tem um sinal menos. Então, pelo princípio variacional, esse termo aqui produz para nós dmi F mini. Esse termo aqui vai dar também um fator 2. Nós vamos estar variando em relação a ani, então eu posso transformar esse índice aqui, é um índice saturado, né? Se quiser eu posso chamar ani ali, só para poder uniformizar os índices. E aqui também ani ali. E aí aqui vai produzir o fator 2 e vai produzir o ani. Aqui vai produzir, vamos botar aqui o sinal menos J ali, e tudo isso aqui, tendo aplicado o princípio variacional, vezes o delta ali igual a zero. Então, a gente já está sabendo que esse coeficiente aqui é a equação de campo. Então, a equação de campo desse sistema aí, ela ficou dessa forma aqui no espaço do Minkowski, né? Acho que sim.
Então aqui estão as fontes externas. Jogando esse termo para o lado de lá, por isso que eu botei esse sinal menos aqui, porque ele aparece do lado direito com sinal positivo. Essa equação movimento, vamos dizer. Pode falar. O F de mini é invariante de Gauss. Isso. O A' não Está é constante de invariante zero. Isso aí. E o J' é uma coisa forte, né? É uma fonte externa. Então, a pergunta que a gente faz é: qual é a diferença de uma equação movimento? Essa equação é covariante. Do ponto de vista relativístico, mas ela não é, ela não é invariante de Gauss individualmente. Vamos dizer, isso mata a equação ou ela, só pelo fato de ser covariante, já dá uma credibilidade? Não, já dá uma credibilidade, porque é uma equação relativística. Vamos ver o que ela está dizendo para nós e depois a gente discute a questão da simetria de Gates. Se não tivesse, o que seria e tendo o que é. Vamos ver. Então vamos olhar. Eu preciso das pessoas aqui. A gente quer saber o que uma equação está falando. Sei. Qual é a mensagem que a gente lê dali? Que spin está ali dentro? Que massa está ali dentro? Aí, o congresso, a credibilidade. Tá. Então, qual é a credibilidade da equação? A equação tem, o congresso não, mas a equação tem. Mas aí eu pergunto, com dois termos, a covariância e a invariância de Gauss. Certo. Isso que eu gostaria de explicar. Vamos colocar aqui. Porque antes de você dizer que essa equação vai para o experimento, você tem que mostrar a credibilidade dela. Tá legal. Aí vamos lembrar isso já. Então, vamos olhar para essa equação aqui. Vamos fazer a seguinte, primeira operação que a gente pode fazer. Vamos aplicar quadro de divergência aos dois lados dessa equação. Então, vou aplicar um operador quadro de divergência aos dois lados da equação. Esse lado aqui eu vou produzir dni, f mi. Aqui nós vamos produzir si, dni, mi. E aqui a gente vai produzir a divergência dessa quadro corrente. Aí aqui a gente já está acostumado com essa argumentação. Esse objeto aqui é assimétrico. Essa derivada aqui, essa troca de derivadas pode ser feita imaginando que nós estamos trabalhando com campos que têm derivadas segundas contínuas. Então, essas duas derivadas aqui formam uma combinação simétrica, dni igual a dni. Isso aqui é assimétrico. Esse termo aqui é identicamente zero por essa argumentação. Se esse parâmetro é diferente de zero, está aqui em zero, vamos dizer, a permeabilidade magnética. Vamos supor que essa corrente aqui seja uma quadricorrente conservada, que esse campo está se acoplando a uma corrente que provém, que está associada a uma equação de conservação, uma equação de continuidade, ddt de ρ mais divergência de J igual a zero. Então, esse é um dado, estou dizendo, esse campo ele está acoplado, quer dizer, a equação dele está acoplada no Lagrangiano a uma corrente que satisfaz a equação de continuidade. Ela descreve alguma grandeza que é conservada, se é a carga elétrica. Então, já por hipótese de trabalho, essa quadricorrente aqui é conservada. Então, é uma hipótese, estou já dizendo desde o início, o meu campo se acopla a alguma corrente conservada. Certo? Pois não? Eu não te ouvi aqui? Não sei se eu estou entendendo esse argumento. Porque sem esse termo de massa que o senhor produziu, isso aí já é conservação de carga. Sem o termo de massa seria, exatamente. Mas aí não seria melhor juntar os dois campos porque isso já dá uma conservação mesmo com o termo de massa. Sem o termo de massa, isso aqui é mais do que uma lei de conservação. É uma lei de superconservação, porque, na verdade, você, mesmo que o J ali não fosse conservado por hipótese, o fato de não ter o termo de massa já me anularia isso aqui. Então, essa corrente aqui, ela só pode ser conservada por consistência. Mas, se o campo é massivo, não necessariamente. Eu poderia ter isso aqui diferente de zero. E isso está dizendo o seguinte, que essa corrente, ela é fonte de uma divergência para o campo A. Ou seja, o campo A ele adquire componente longitudinal, porque essa corrente não é conservada. Agora, se essa corrente é conservada, por hipótese, vamos supor que essa corrente seja conservada, e esse parâmetro é diferente de zero,
Aí nós temos essa condição aqui. E essa condição aqui está me dizendo que a parte longitudinal do campo é nula. Isso fixa uma condição física, tá certo? Quando você está colocando que esse múltiplo de equação é zero, você está, na verdade, impondo a conservação de carga. Isso. E aí, por consequência, isso. Então, se essa carga, se essa corrente ao qual o meu campo se acopla é conservada, esse meu campo, na propagação dele, ele não ganha componente longitudinal. A conservação da carga bloqueia a propagação da parte longitudinal dele. Está clara a questão? Tá? Pois não, Henrique? Espera um instantinho só, deixa ele acabar. Um instantinho só, ele não acabou ainda. Você poderia interpretar de uma outra forma, você poderia supor uma não conservação de carga, e você tem isso. um outro campo sendo conservado. Então, se você não tiver, como o colega está colocando, se essa corrente é genérica, ela não é conservada, deixa eu apagar isso aqui. Então, isso aqui vai estar me dizendo o seguinte: esse campo, ali, ele adquire uma parte longitudinal, às custas dessa quadra de divergência. Então, a não conservação dessa corrente faz com que o meu campo, ao se propagar, ele tenha uma componente ao longo da direção de movimento. Ele passa a ser uma onda que é também longitudinal, ela não é puramente transversa. Tá certo? Fala aí. Sobre o tema de ligado, desculpe, por que o termômetro de Mi, do F de Mi é zero? Pelo seguinte, olha só. Vamos pegar isso aqui. Pode tocar, né? Tá? Vamos fazer o seguinte. Isso aqui é igual. Agora, exatamente, vamos fazer isso. Como Mi está saturado com Mi e Mi está saturado com Mi, nada me impede de renomear. Mimi vira Mimi e Mimi vira Mimi. É porque o tensor é cinético? Não, por enquanto não. Por enquanto é só porque os índices estão saturados. Deixa eu chegar lá. Só estou dizendo, por enquanto F menina não é nada. É um tensor. Não estou dizendo que é simétrico, qualquer. Por enquanto. Estou só dizendo o seguinte: isso está saturado e isso está saturado, eu posso renomear. Então, eu não estou trocando índice, não. Eu estou chamando Mimi de Mimi e Mimi de Mimi. Então, estou só fazendo isso. Agora sim que eu vou usar essa hipótese que você falou. Se esse F Mimi é antissimétrico, então eu posso trocar Mi com Mi. E troca o sinal. Aí é que ganha um sinal médio. Mas agora, quantas derivadas? Essas duas derivadas também podem ser trocadas. Aí você prova que esse objeto é menos zero. Bom, então você tem que, para esse termo desaparecer, você tem que ter a hipótese que o tensor F de é antissimétrico. Senão não desaparece. Não desaparece. Então, na verdade, você está pressupondo isso. Mas isso já não é definição. Isso já está na definição, porque eu não coloquei aqui, mas já está implícito que esse F nosso é definido em função desse quadro potencial aqui, dessa forma. Já é o nosso F amigo de outras datas, é por isso eu omiti essa informação. Não tinha ficado claro. Não, mas está certo. Não tem problema. Bom, muito bem, então vamos lá, então como o nosso papel, como o Moacir chamou a atenção, isso é uma discussão importante. Se nós não partirmos do pressuposto de que essa corrente é conservada, então esse objeto deixa de ser diferente de zero. E aí o meu campo ele vai se propagar com uma componente ao longo da direção de movimento. Ele vai ter uma componente transversa, mas vai ter uma parte longitudinal, que é a quadra de divergência dele. Agora, se desde o início eu disser, suponhamos que o nosso campo seja acoplado a uma corrente que é conservada, tem algum princípio de conservação por trás dessa corrente. Aí já vou lá, a gente está chegando a essa conclusão. A quadra de divergência desse campo aqui é zero. Então, no espaço dos momenta, isso está me dizendo, se eu vou para o espaço de Fourier, né, isso aqui está me dizendo, isso aqui vai virar I capa, vai ficar I capa, I, transformada de Fourier do campo, igual a zero. E aí a gente vai ter K0 é a frequência sobre C. A0, vou botar aqui o componente temporal desse campo. E aí o outro pedaço vai ficar mais capa, menos capa, escalar, a transformada de Fourier da parte vetorial. Isso igual a zero. Então aí a gente está mostrando que se isso aqui é igual a zero, isso aqui, então a gente está mostrando que existe uma componente de A ao longo da direção de movimento que é, na verdade,
a parte temporal do campo. Quer dizer, a parte temporal do campo, ela não é um grau de liberdade independente. Eu posso expressar isso aqui como sendo C, como sendo κC sobre ômega aqui. Então, isso está mostrando o seguinte: essa componente do campo, ela não é um grau de liberdade independente, porque ela é fixada pela parte longitudinal da parte vetorial do meu campo. Então, eu estou subtraindo um grau de liberdade do problema. Quer dizer, o campo é A0 e as três componentes A. Mas, na verdade, essa condição aqui mostra que esse campo existe, mas ele não é independente, ele é função desse. Então, eu fico só com os 3 graus de liberdade dessa parte vetorial. 3 graus de liberdade significa que o spin é 1. Então, o que nós estamos descrevendo, no momento a gente já sabe, nós estamos descrevendo alguma coisa que vai ter, essa condição aqui está me indicando que esse spin aqui é um puro spin 1, porque são só 3 graus de liberdade. Fala aí. Tentando descer um pouquinho mais a terra, qual é a teoria, qual é o exemplo de teoria física, né, corrente, que não é conservada? Você tem outras. Não dá um exemplo, só para descer um pouquinho. Por exemplo, a corrente, como assim, o número leptônico, ele é associado a uma grandeza que não necessariamente é conservada. O número bariônico também. Então, você tem conservações globais que não são necessariamente. Então, tem grandezas globais, núcleos quânticos globais, que não estão necessariamente associados à lei de conservação. A carga elétrica, não. Se você tem uma simetria global que está associada você tem um número quântico que está associado a uma simetria que não é conservada, mas essa simetria global, isso não tem problema nenhum. Fisicamente, se você tiver um número quântico que está associado a uma lei de conservação que é violada, e essa corrente é associada a uma simetria local, como é o caso da carga eletromagnética, a carga eletromagnética ela está associada a uma simetria comum local, associada à qual existe o campo de Maxwell. Se essa corrente não é conservada, aí você pode ter problema na propagação desse campo. Então você tem exemplos na natureza de simetrias globais que são violadas. Simetria quiral, exemplo na equação de Dirac. O campo de Dirac, a partícula, o elétron é massivo. Então, na equação de Dirac com massa, você quebra uma simetria fundamental, que é a simetria quiral. Por exemplo, está presente na formulação do modelo padrão. Então, se você quebrar a simetria quiral é uma simetria global, ela não tem nenhum campo de gauge associado a ela. Então, quebrar ou não quebrar não é um problema físico. O problema físico acontece quando você tem uma quebra de uma simetria que é local. Essa não conservação ela é problemática para aquele campo que está se propagando associado a essa simetria. Ok, deu para ter uma ideia, vai ser. Então, só para você pensar o seguinte: vai entender muito. Simetria global. Né? Então, simetria global, exemplo típico, vamos dizer, o exemplo mais terra é simetria quiral. Quando você pega a equação de Dirac com massa, férmions massivos, eles desrespeitam explicitamente a simetria quiral. Então, você tem um exemplo de uma lei de conservação que é violada na natureza, a conservação da corrente quiral, por exemplo. Depois nós temos outros exemplos, né? Conservação do núcleo bariônico, por exemplo, conservado globalmente, né? Então, não é um problema você tem vários exemplos na natureza de simetria global quebrada, tá certo? Outra simetria que é quebrada também, típica da interação forte, é a simetria SO3 de sabor. Quando você pega o modelo de Gelman, né, o Richfold Wave, e você tem quark U, quark D, quark S, né? Você tem aquele triplete de quarks na representação fundamental de SO3. Não estou falando do SO3 de cor, da QCD, não. Estou falando do SO3 de sabor, daquela teoria, aquele modelo chamado Eightfold Wave Gelman, que mostra que 3 quarks formam um bário e um quarto de quark formam um meso. Essa simetria de sabor ela é quebrada explicitamente. Isso não é um problema. O problema na QCD é se você quebrar a simetria SO3 de D. Porque essa simetria local e os gluons, eles são campos de gauge dessa simetria. Então, quando você tem campos de gauge associados a uma simetria e essa simetria quebrada, você pode ter problemas físicos ligados, por exemplo, à unitariedade. Quer dizer, a matriz Z,
as amplitudes de probabilidade ao quadrado podem dar negativos. Então você tem um problema com a interpretação da mecânica quântica. Pode dar. Se você pegasse aquela primeira equação, Essa aqui lá em cima. então você sabe que o campo amigo ele tem spin 1 e spin 0. Será que esse dia quebrar, mostrar para a gente, quando você coloca um operador transversal e longitudinal, na verdade aquela equação está com duas equações. Ela não é podemos ver isso. Podemos, deixa eu apagar. Então vamos terminar isso aqui e já vou ver isso. Vou ter para ver isso aqui. Então, só para tirar essa. Oi, está começando lá? Só para te avisar se eu tiver alguma Já vou lá. Estou acabando um raciocínio e estou indo lá. Tá com Obrigado. Tá? Então está aqui, ó. Então a gente vai trabalhando com essa condição. Essa condição aqui decorre dessa equação se essa corrente for conservada. Então vamos usar esse fato aqui, dni ali igual a zero. Então isso aqui a gente já viu. Isso aqui mata a parte longitudinal. Tá? Esse campo aqui, vamos colocar, como o Dória falou, esse campo aqui, no espaço de Minkowski, ele é um quadro vetor. Então a primeira componente dele, que é a componente temporal, é um potencial escalar do ponto de vista das rotações SO3 e um vetor. Um escalar, o spin dele é 1, é 0. E o vetor, o spin dele é 1. Quer dizer, o escalar tem uma componente. Então 2S mais 1 é 1. Então o spin é 0. O vetor tem 3 componentes. 2S mais 1 é 3, então o spin é 1. Então, o quadro vetor, né, no espaço de Minkowski, ele é uma reunião, na verdade ele é um multiplate, contendo dois campos com spins diferentes. Claro que a relatividade relaciona os dois. Então, por transformações de Lorentz, esses dois objetos são relacionados, mas um tem spin 0, outro tem spin 1. Então, os dois spins. Então, agora, essa condição aqui me mostrou, quando a gente analisou no espaço dos momentos, que a transformada de Fourier desse campo nada mais é do que a parte longitudinal do campo vetorial. Então esse campo aqui é puro spin 1, o spin 0. Então não configura um grau de liberdade independente, porque ele é fixado pela parte longitudinal do spin 1. Então a gente tem 3 graus de liberdade, portanto esse campo, com essa condição, porque essa corrente aqui é conservada, ele não deixa esse campo a mim propagar independentemente a parte que a gente quiser. Ele só vai ter tá legal. Agora vamos retomar essa condição aqui dentro. Usando essa definição do F aqui, o primeiro termo dá Lambertiano do Ani. O segundo termo, que é essa derivada aqui, atuando aqui, quer dizer, quando eu aplicar aqui o F aqui, vai ficar, o segundo termo é dni amiga. O segundo termo vai ficar menos dni amigo. É o segundo termo. Mais psi ani igual a I0 jni. Agora, aqui ó, eu posso passar essa derivada para cá e aí usar essa condição que a gente chama de condição subsidiária. Então, dni ami é 0, por causa dessa condição aqui. Então, esse termo não tem. Então, a gente pode coletar do lado esquerdo o D'Alembertiano mais o psi atuando no ani igual a I0 jni. Muito bem. Se eu estiver no vácuo, supor que a gente esteja na ausência de fontes incorrentes. Não, estamos no vácuo. Então, no vácuo, esse termo aqui não tem. Então, eu teria uma equação em que D'Alembertiano mais psi ani é igual a 0. No espaço dos momentos, essa condição fica menos cani mais psi igual a 0. Isso é uma coisa que eu não prestei. O cara tem que ter um de onde mi, F menino tinha desaparecido. Como é que apareceu um Laplaciano de... Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é dni. Ah, é isso aí que você está Estou fazendo. fazendo isso aqui. Tá confundindo com a equação de baixo. Tá legal. Essa equação de baixo já entendi. Então, aí veio isso aqui. Então essa condição aqui está me dando menos K0 ao quadrado, que é ômega 2 sobre C2, mais K escalar K2, mais psi igual a 0. Então essa condição no final do dia, ela me dá ômega 2 igual a K2 C2 mais psi C2. Então a gente está diante de uma relação de dispersão
que na associação radiação, ou onda, partícula, vai virar energia, H cortado ao quadrado, ômega 2 vai virar energia ao quadrado, H cortado K2 vai virar momento ao quadrado, e aqui vai aparecer um H cortado ao quadrado. Então, isso aqui está me fazendo o papel de uma massa. Então, a gente pode associar essa constante, esse parâmetro psi, vezes C2 vezes H cortado ao quadrado, a, vamos dizer, uma massa de repouso ao quadrado, C4, MC2 ao quadrado. E aí a gente mostra que essa massa, quer dizer, esse parâmetro psi, a menos dessas constantes, né? Quer dizer, esse parâmetro psi, ele vai ser M2, C2 sobre H cortado ao quadrado. Então, esse parâmetro psi, ele está representando, isso aqui justamente é o inverso do comprimento de onda de Compton da partícula. Então, isso aqui é o comprimento de onda de Compton menos 2. Então, a gente está relacionando esse parâmetro psi com a massa. Então, essa, a gente já está vendo, essa equação está descrevendo no spin 1 massivo. A massa está relacionada ao psi daquela forma lá. Então, eu já tirei, né, o que essa equação pode me dar em termos de características espaço-temporais desse campo. Esse campo, na interpretação de partícula, vai estar associado a um quantum que tem massa não nula e spin 1, que é um objeto transverso, é uma propagação transversa por causa dessa condição aqui, tá? Parece que eu estava querendo colocar. Eu vou ter que dar uma intervalinha agora, porque o rapazinho que trabalha ali faz anos hoje, o Almério, né, o Fluminense já, o Almério faz anos, se eu vou lá dar um abraço dele, já vem. Outro algo você pode desligar, eu vou só 2 minutos, realmente 2 minutos de intervalo.